A humildade é uma das virtudes mais difíceis, por causa do predomínio do ego sobre o self, que constitui a base, o alicerce da criatura humana. A humildade impõe-se como negação do ego, fazendo que o eixo ego-self se estreite e se funda naquela unidade que um dia experimentou a fissão, quando o indivíduo experimentou as primeiras emoções. É desta forma que a humildade, a atitude de reconhecer a própria pequenez na grandeza do universo, estabelece-se. Dessa forma, a humildade encontra-se ao lado das grandes virtudes teologais, que foi uma das mais exercidas por Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. A humildade, esse espaço de singularidade que Jesus apontou em um Sermão do Monte quando inicializa a sua fala, demonstrando que todas as outras virtudes não se concretizam se a humildade não serve de antessala. A humildade, ela é, portanto, essa pedra de toque que abre espaço para que as outras virtudes possam comparecer. É a chave pela qual as portas virtuosas se abrem. Ser humilde, em boa medida, é você poder amar-se a si mesmo, sendo o que você é, nem mais, nem menos, nem numa atitude de falsa modéstia em busca de elogio, nem tampouco uma atitude de baixa estima, desconsiderando o valor que você ocupa neste lugar do universo em que Deus lhe coloca. A coisa mais grandiosa de Deus é que, não obstante a sua obra seja infinita, grandiosa, impossível de ser medida, Deus se esconde. Deus nunca se revela num palco para que a gente possa aplaudi-lo. Ele sempre se esconde atrás da sua grandiosidade, da sua grande obra. Então Deus é a lição da humildade. Deus nos mostra que a maneira mais serena de nós vivermos, a maneira mais serena de nós experimentarmos as belezas do universo e das pessoas é entendendo que nós não somos o centro. Nós somos algo que gira em torno de um grande centro, e esse centro é Deus. A humildade é uma das virtudes com maior dificuldade de execução, de prática, por uma razão muito simples. Só pode ser humilde aquele que extirpou da sua intimidade, do seu coração, o egoísmo, que é o vício radical. Enfrentar a vida com humildade é também entender as manifestações das diversas situações nas quais nós somos chamados a compreender, a perdoar, enfim, a vivenciar as virtudes cristãs, e dentre elas a humildade, a capacidade de ver o outro como nosso irmão, a capacidade de sentir a fraternidade, a capacidade de exercer a indulgência para com o próximo. Ser humilde não significa ser pequeno e se considerar muito mais para baixo sob o ponto de vista social, mas é principalmente ter a dignidade de se perceber na posição que ocupa na própria conjuntura da vida, na própria estruturação da existência. É principalmente ver a cada outro irmão como de fato seu verdadeiro irmão. A humildade, muitas vezes, ela é confundida no mundo. A humildade, na realidade, é o reconhecimento dos seus próprios limites, das suas próprias condições e sem chamar atenção para si próprio. É procurar colocar sempre a mensagem, a informação de natureza espiritual, o bem acima de tudo e a pessoa como um mero intermediário.
Humildade é uma das virtudes mais valiosas. É a virtude do homem de bem, do homem bom. A pessoa boa, ela é humilde. Ela tem uma capacidade que ela consegue ver além das aparências. Ela consegue conquistar tudo sem muitos esforços, aparentemente sem muitas ações. Então, é por isso que é uma das virtudes mais preciosas. Humildade é nós termos os pés no chão e a cabeça levantada para prosseguir avante. Humildade é a característica fundamental do Evangelho, quando Jesus nos recomenda que nós sejamos irmãos uns dos outros, reconhecendo as nossas potencialidades, mas compreendendo a necessidade de amar e respeitar uns aos outros. A humildade permite que nós estejamos abertos sempre para aprender. Como nos ensina André Luiz, aprende humildemente. É importante a gente ter essa humildade para reconhecer os nossos limites e, ao mesmo tempo, as nossas potencialidades diante da criação divina. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Humildade é a nossa capacidade de compreensão da relatividade de tudo que existe frente a Deus. A criatura humilde, ela se flexiona. Nós observamos, por exemplo, uma imagem à beira de um rio, numa tempestade que traz muitas águas e há uma enchente. O mato curva e fica. Às vezes aquela árvore robusta, opulenta, elevada, com suas raízes, diante da correnteza. A humildade favorece a criatura nos seus mais expressivos momentos de testemunho, porque ela conquista aquilo que a aparência não dá, mas aquilo que o coração encerra e nunca mais perde, os tesouros divinos. Para se fazer a caridade, nós precisamos da humildade de coração. Eis aí um conceito bastante fácil de apresentar no mundo cognitivo, no mundo das ideias, porque podíamos imaginar que humildade é aquele que se coloca em último lugar, é aquele que não fala aos outros das suas possibilidades e das suas virtudes. Mas muitas vezes esse discurso sobre a humildade efetivamente esconde uma série de dificuldades da emoção. Humilde é aquele que efetivamente se conhece, e em se conhecendo sabe exatamente ou muito proximamente o lugar em que ele efetivamente está na vida. Então, humilde é aquele que aprendeu a se conhecer e em se conhecendo tem a coragem de se colocar no lugar que lhe é próprio na vida. E a partir daí, cria uma rede de relações e faz o seu projeto de crescimento no campo das emoções e das virtudes. Humildade, uma necessidade muito grande na nossa vida. Humildade é a condição do ser seguro de si mesmo, daquele indivíduo que resolveu as suas pendências e que compreende que a violência não leva a nada e que ele não tem necessidade de autoafirmação, de preponderância em relação ao semelhante. Nessa condição, a humildade se torna uma verdadeira geratriz de energia. A humildade se faz um dínamo produtor. Muita gente confunde a humildade com covardia,
com a abstenção de ação nas situações da vida. Mas a humildade é bem diferente disso. A humildade, ela muitas vezes age calada, sem alarde, mas a humildade é ação constante na realização de nós mesmos, no trabalho em benefício do semelhante. A humildade é um movimento de reverência à ordem que vibra e que vigora no universo. É o reconhecimento da postura e posição real de cada um dentro do todo. É uma abertura para o auxílio recíproco. É uma condição de sintonia com as fontes da misericórdia e da bondade que fluem incessantemente em favor da criatura. É uma postura interna de aceitação, de acolhimento e também de gestação do melhor. Humildade, na verdade, uma postura diante da vida. Compreender-se, então, enquanto criatura, que existe um Criador e que nós somos todos iguais perante Ele. Então, a humildade de reconhecer-se pequeno, porque há tantas coisas para compreender. E humildade para respeitar o outro com quem convivemos, por encontrar nele um irmão de jornada, um irmão de caminho. Humildade é uma virtude nobilíssima. As pessoas que são humildes são aquelas que aprenderam a se avaliar, olhar para dentro e descobrir que a criatura humana é tão pequena diante da grandiosidade do cosmos. Na hora que nós nos tornamos humildes, nós vamos vendo que grande efetivamente é o Senhor da vida, com a sua obra, com o seu trabalho. E na hora que nós aprendemos essa condição, nós vamos nos comunicando melhor com o outro. E descobrimos que aqueles nossos irmãos que não a têm, na verdade estão nos passos primeiro da escola, mas que chegaram lá, se puderem, com a nossa ajuda. Humildade é a possibilidade de nos reconhecermos eternos aprendizes. Portanto, estamos diante de nós e do outro, ainda em processo de progresso e de busca da evolução. A condição de reconhecermos com sabedoria o quanto ainda somos pequenos diante da eternidade e diante da perfeição que buscamos e chegaremos um dia a encontrar como criaturas, filhas do Criador. A TVC está presente em toda parte, na Web TV, através do satélite, em seu celular, TV por assinatura e também nas redes sociais. Acompanhe a TVC também no blog, Twitter, Facebook, Orkut e YouTube. Agora o maior canal espírita possui acesso rápido, fácil e integrado. Todas essas páginas estão disponíveis em www.tvc.com, no lado esquerdo, na parte inferior do site. Além de ficar por dentro de tudo que acontece na sua TV espírita, você ainda pode deixar o seu recado e dar sugestões para que a TVC continue crescendo. Não fique fora dessa. Participe! Deveria ser a nossa armadura constante no bem. No entanto, nos é falado, lá no Livro dos Espíritos, que os dois maiores obstáculos, os dois maiores defeitos, os dois maiores problemas que nós temos é o orgulho e o egoísmo. Então, quando nós buscamos a humildade, que deve ser perseguida como uma amiga, como uma companheira inseparável, nós vamos ver que as chamadas glórias mundanas, a presunção, a vaidade, tudo fica de lado. Agora, é difícil, viu? Mas não é impossível.
humildade é necessária em todos os atos. A humildade que conduziu Francisco de Assis, que conduziu nosso Mestre Jesus, nos dando seu primeiro exemplo na terra, escolhendo a manjedoura para nos mostrar o quanto ela é necessária para educar a nossa alma ainda orgulhosa. A palavra humildade deriva de um ponto de vista etimológico da mesma origem de humus. A humildade é aquilo que torna fértil o coração humano. Sem humildade não haveria desapego, sem humildade não haveria caridade legítima, sem humildade não haveria a confraternização dos corações humanos. Sem humildade a criatura não é capaz de resignar-se face àquelas provas que ela necessita enfrentar. Por outro lado, a humildade lhe robustece a fé, porque lhe coloca em condição de conexão com Deus, de conexão com as forças superiores do mundo espiritual. A humildade, portanto, é a mais nobre de todas as virtudes, é aquela que se conquista quando se desfaz do ego, quando se liberta do orgulho e da vaidade, tornando-se, como dizia Jesus, simples e puro de coração. A humildade é o desprendimento máximo do ser em relação ao seu próprio ego. A humildade é o resultado do entendimento que o homem possui acerca dos seus limites. Contemplando a grandiosa natureza que o cerca, que a tudo demonstra, a bondade e o poder infinito de Deus, inspira no homem o sentimento exato de sua pequenez, que, compreendendo a riqueza e a grandeza infinita do universo, reconhece nele a expressão da bondade de Deus. Ser humilde é ter consciência do próprio lugar no universo. Humildade é o reconhecimento das nossas limitações e o reconhecimento das nossas potencialidades, que nós devemos colocar a serviço do bem. As outras virtudes não se concretizam se a humildade não serve de antessala. A humildade, ela é, portanto, essa pedra de toque que abre espaço para que as outras virtudes possam comparecer. É a chave pela qual as portas virtuosas se abrem. Ser humilde e se funda naquela unidade que um dia experimentou a fissão, quando o indivíduo experimentou as primeiras emoções. É desta forma que a humildade, a atitude de reconhecer a própria pequenez na grandeza do universo, estabelece-se. Dessa forma, a humildade encontra-se ao lado das... A humildade é uma das virtudes mais difíceis, por causa do predomínio do ego sobre o self, que constitui a base, o alicerce da criatura humana. A humildade impõe-se como negação do ego, fazendo que o eixo ego-self se estreite. Grandes virtudes teologais, que foi uma das mais exercidas por Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. A humildade
esse espaço de singularidade que Jesus apontou em um Sermão do Monte quando inicializa a sua fala, demonstrando que todas